Você já se sentiu invisível mesmo estando presente? Já sentiu que suas palavras não tinham peso, como se fossem levadas pelo vento antes mesmo de tocarem os ouvidos de alguém? Já sussurrou suas orações mais profundas no silêncio da madrugada, com a torneira aberta para que ninguém pudesse ouvir seu coração se derramando diante de Deus? Por quase 3 décadas, minha voz existiu apenas dentro de mim. Minhas orações eram como pássaros engaiolados, batendo as asas contra grades invisíveis, esperando o momento de alçar voo. Meu nome é Sebastiana, e esta é a história de como perdi e reencontrei minha voz com Deus. Naquela época, não tínhamos smartphones ou internet para buscar respostas. Nosso mundo era delimitado pelas paredes de nossas casas, pelo que ouvíamos no rádio Filco da sala e pelos sermões dominicais. Uma mulher do interior de Minas, nos anos 70, tinha seu destino praticamente escrito: casar, ter filhos, ser o apoio silencioso do marido. Quando esse marido era um pastor, o script ficava ainda mais rígido. Ainda consigo sentir o cheiro de cera e madeira polida daquele pequeno templo batista. O vestido de noiva que minha mãe costurou com tanto esmero pesava como chumbo em meus ombros naquele dezembro de 1978. Não pelo tecido, mas pelo que ele representava. Para uma moça criada nos preceitos cristãos mais tradicionais, o casamento era a realização máxima, especialmente com um homem chamado por Deus, como Paulo. Como poderia eu imaginar que as mesmas mãos que seguraram as minhas no altar seriam as que fechariam as portas da minha comunhão pessoal com o divino? Que aquela voz firme que prometeu amor eterno também me diria, anos depois, que minhas orações só chegariam aos céus se passassem pelo filtro da sua autoridade? Deus ouve as mulheres através dos seus maridos. Ele me dizia com aquele sorriso sereno que tanto me encantou no início. É a ordem natural das coisas, Sebastiana. Lembro do dia em que percebi que algo estava fundamentalmente errado. Foi numa tarde de domingo, 1982. O calor mineiro fazia o asfalto da rua parecer mole, e as cigarras cantavam como se anunciassem o fim do mundo. Nossa filha Miriam, com apenas 3 anos, brincava com sua boneca de pano no tapete da sala. O ventilador de mesa girava preguiçosamente, espalhando o ar quente pelo nosso pequeno apartamento. Paulo havia acabado de retornar de uma reunião com o conselho da igreja. Seu semblante estava diferente. Havia uma nova gravidade em seus olhos. Ele se sentou à mesa da cozinha e me chamou. Sebastiana, precisamos conversar sobre sua relação com Deus. Senti um calafrio percorrer minha espinha, apesar do calor. Algo na maneira como ele disse aquilo me deixou alerta, como um animal que pressente o perigo. Como assim, Paulo? O que há de errado com minha fé? Ele deslizou os dedos pela capa da sua Bíblia, aquele exemplar de couro preto que carregava como um distintivo de autoridade. Notei que você tem interpretações muito pessoais das Escrituras. Isso não é adequado. Como líder espiritual desta família e agora como pastor ordenado, é meu dever garantir que você esteja recebendo a palavra corretamente. Foi nesse momento que vi minha Bíblia, aquela de capa marrom que ganhei da minha avó no dia da minha confirmação, com todas as minhas anotações nas margens, desaparecer dentro da gaveta dele. Como uma porta que se fecha silenciosamente, aquele gesto marcou o início do meu exílio espiritual. Dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio casamento. Eu não sabia então, mas levaria 23 anos para recuperar minha voz. Nasci em 1953, em Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas Gerais. Meus pais, Geraldo e Aparecida, eram pessoas simples e tementes a Deus. Meu pai trabalhava na única agência bancária da cidade, e minha mãe complementava a renda familiar, costurando para as famílias mais abastadas. Cresci entre retalhos coloridos e o cheiro de café recém-coado que impregnava nossa casa de madeira na parte alta da cidade. Nossa família frequentava a igreja batista local, um templo modesto com bancos de madeira escura e um harmônio antigo que chiava nas notas mais agudas.
Desde pequena, fui ensinada sobre a importância da obediência, da modéstia e da fé inabalável. Aos domingos, usava meu vestido mais bonito e sapatos bem polidos para os cultos, onde me sentava ereta por horas, absorvendo cada palavra como se fosse mel. Diferente de muitas meninas da minha época, tive a oportunidade de estudar. Minha mãe, apesar de ter cursado apenas até a 4ª série, insistia que eu precisava ter mais chances na vida. Formei-me no curso normal em 1971 e logo comecei a lecionar na escola municipal para crianças do primário. Foi durante esse tempo que desenvolvi uma relação mais pessoal com a fé. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, eu abria minha Bíblia e lia um trecho, geralmente dos Salmos ou Provérbios. Anotava minhas reflexões num caderninho de capa florida que guardava na gaveta da cômoda. Havia uma intimidade naqueles momentos. Era como se conversasse diretamente com Deus, sem intermediários. Eu não sabia, então, como aquela prática seria importante para mim anos mais tarde. Em 1975, mudei-me para Juiz de Fora para cursar pedagogia na Faculdade de Filosofia e Letras. Foi uma decisão difícil para minha família. Uma moça solteira morando sozinha na cidade grande. Instalei-me em uma pensão para moças administrada por Dona Ivone, uma viúva rigorosa que mantinha horários rígidos e não permitia visitas masculinas. A universidade expandiu meu mundo de maneiras que eu jamais imaginara. Nas aulas de filosofia da educação, descobri pensadores que questionavam verdades que eu sempre considerara absolutas. Na biblioteca, encontrei livros sobre teologia que ofereciam perspectivas diferentes sobre as Escrituras. Lembro-me de ficar até tarde lendo A Mulher na Bíblia, à luz do pequeno abajur do meu quarto, sentindo ao mesmo tempo fascínio e culpa. Foi na Igreja Batista Central de Juiz de Fora que conheci Paulo. Ele estava terminando o seminário teológico e já começava a pregar ocasionalmente. Alto, com um topete bem arrumado e óculos de armação grossa que lhe davam um ar intelectual, Paulo chamava a atenção. Mas foi sua eloquência no púlpito que me conquistou. A maneira como ele falava sobre Deus, com tanta certeza, tanta segurança, me atraiu como um imã. Começamos a namorar em 1976, sempre acompanhados, claro. Nossos encontros aconteciam no salão social da igreja, em passeios pela praça central ou em rápidos lanches na padaria da esquina. Paulo falava sobre seus sonhos de ter seu próprio ministério, de restaurar a verdadeira autoridade bíblica nas famílias brasileiras. Eu ouvia, encantada, imaginando-me ao lado dele, ajudando a construir esse futuro. Nos noivamos no Natal de 1977. Lembro-me da aliança simples que ele colocou em meu dedo, na presença dos meus pais e dos pais dele. Sebastiana será uma esposa exemplar para um homem de Deus, disse minha mãe, orgulhosa. Nesse momento, algo em mim hesitou, como um pássaro que interrompe seu voo por um segundo antes de continuar. Mas ignorei aquela sensação. Como poderia haver algo errado em unir minha vida a alguém tão dedicado à palavra de Deus? Nossa lua de mel foi em Petrópolis, numa pousada simples próxima ao Museu Imperial. 7 dias que passaram como um sonho, cheios de descobertas e promessas sussurradas sob lençóis brancos. Paulo parecia gentil, atencioso. Quando voltamos para nosso primeiro apartamento alugado em Juiz de Fora, 2 quartos na Avenida Rio Branco, eu estava certa de que havia encontrado meu companheiro eterno. A primeira vez que notei algo diferente foi durante um estudo bíblico que conduzi para um grupo de mulheres em nossa casa. Paulo havia me encorajado a formar este grupo. É importante que as esposas da congregação tenham uma mentora, ele disse. Preparei-me durante dias, estudando a passagem de Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Durante o encontro, compartilhei minhas reflexões sobre como aquela descrição poderia ser interpretada no contexto moderno. Naquela noite, depois que todas foram embora, Paulo sentou-se comigo na sala. O relógio de parede marcava quase 11 horas, e o barulho do último ônibus passando na avenida ecoava pela janela entreaberta. Sebastiana, ouvi parte da sua exposição hoje,
ele disse, ajustando os óculos como fazia quando estava desconfortável. Você precisa tomar cuidado com certas interpretações. Algumas coisas que você disse não estão totalmente alinhadas com a doutrina. Mas eu apenas compartilhei o que senti ao ler a passagem, Paulo. Esse é exatamente o problema, ele respondeu, abrindo sua Bíblia. Não se trata do que você sente, trata-se do que a palavra realmente diz. E como minha esposa, você representa meu ministério. Precisa ser mais cuidadosa. Aquela primeira repreensão foi como uma pequena rachadura em um vaso, quase imperceptível no início, mas destinada a crescer com o tempo. Paulo havia acabado de ser convidado para liderar um grupo de estudos bíblicos semanais, o primeiro passo para eventualmente tornar-se pastor daquela congregação. Nossa vida começou a girar em torno da igreja e da imagem que projetávamos para os membros. Uma esposa de líder espiritual deve ser irrepreensível, Paulo repetia, enquanto escolhia as roupas que eu deveria usar nos cultos. Saias abaixo do joelho, blusas sem decote, cores discretas. Meu cabelo, antes solto em cachos rebeldes, agora permanecia sempre preso em coques severos. Sua aparência reflete seu coração, Sebastiana. O controle se estendeu para além da minha aparência. Nas reuniões da igreja, Paulo começou a me interromper sutilmente sempre que eu tentava expressar alguma opinião teológica. O que minha esposa quer dizer é... Ele dizia, reformulando completamente meu pensamento. Os outros membros da congregação, especialmente os homens mais velhos, assentiam em aprovação. Em casa, nossas discussões sobre a Bíblia, algo que eu tanto apreciava durante o namoro, foram gradualmente substituídas por monólogos onde Paulo explicava e eu ouvia. Quando tentava compartilhar minhas próprias interpretações, ele me olhava com um misto de decepção e preocupação. Querida, estas ideias vêm da sua formação universitária secular. Precisamos purificar sua mente dessas influências mundanas. Em 1979, engravidei de nossa filha Miriam. Durante a gravidez, meu corpo não era mais apenas meu. Tornou-se objeto de comentários constantes, não apenas de Paulo, mas de toda a congregação. Uma boa mãe cristã não usa roupas apertadas mesmo grávida, ouvi de uma das senhoras do círculo de oração. O pastor Paulo é abençoado por ter uma esposa tão submissa, comentou outra, como se aquilo fosse o maior elogio que eu poderia receber. Miriam nasceu em uma madrugada chuvosa de março de 1980. Lembro-me do rosto vermelho e zangado, dos punhos minúsculos cerrados, como se já estivesse pronta para lutar contra o mundo. Olhando para minha filha, senti um amor feroz e protetor, mas também um medo que não conseguia nomear. Como eu a criaria para ser forte em um mundo que esperava que ela fosse apenas dócil? Quando Miriam completou 6 meses, Paulo foi oficialmente ordenado pastor. Nossa casa transformou-se em uma extensão da igreja, sempre aberta para aconselhamentos, reuniões de oração, estudos bíblicos. Eu servia café, arrumava cadeiras, sorria educadamente e mantinha Miriam silenciosa durante as discussões teológicas que aconteciam na nossa sala. Tornei-me uma sombra eficiente que transitava pelos cômodos, assegurando que tudo funcionasse perfeitamente. Foi em uma dessas reuniões que ocorreu o incidente que marcaria definitivamente o rumo do nosso casamento. Um grupo de jovens casais estava discutindo o papel da mulher cristã no lar, baseado na Epístola aos Efésios. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, como ao Senhor, citou Paulo, com aquela voz grave que usava no púlpito. A esposa deve respeitar incondicionalmente seu marido. Uma das visitantes, Raquel, recém-casada e graduada em letras como eu, levantou timidamente a mão. Pastor, mas o texto também diz que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, não é? Isso não implica um amor sacrificial de serviço? Vi o rosto de Paulo endurecer ligeiramente. Certamente, irmã. Mas o homem é a cabeça do lar, como Cristo é a cabeça da igreja. A ordem divina estabelece uma hierarquia clara. Algo dentro de mim se agitou. Conhecia bem aquela passagem,
Tinha estudado diferentes comentários sobre ela durante a faculdade. Antes que pudesse me conter, as palavras escaparam. Na verdade, se olharmos o contexto cultural da época e o termo grego original, podemos entender que Paulo estava revolucionando as relações matrimoniais ao equiparar o amor sacrificial do marido à submissão da esposa. Era um conceito radical de mutualidade, não de... A expressão no rosto de Paulo me fez parar no meio da frase. Era uma mistura de surpresa e algo mais perigoso: humilhação. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo na sala. Minha esposa adora seus livros universitários, ele disse com um riso forçado, quebrando o momento constrangedor. Mas voltando ao que realmente importa, a palavra de Deus é clara quanto à ordem divina da família. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miriam já dormia em seu berço, Paulo fechou a porta do nosso quarto com um clique deliberado. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma raiva gelada. Você me humilhou na frente de toda a congregação. Questionou minha autoridade como pastor e como seu marido. Eu apenas compartilhei uma interpretação diferente, Paulo. Não tive intenção de... Sebastiana, ele me interrompeu. A partir de agora, você não estudará mais a Bíblia sozinha. Suas orações serão feitas comigo, sob minha orientação, e não participará mais ativamente das discussões bíblicas. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Você está me proibindo de ler a palavra de Deus? Estou protegendo você de suas próprias interpretações equivocadas. Ele respondeu, seu tom suavizando-se como quem explica algo óbvio a uma criança. Como seu pastor e marido, é minha responsabilidade espiritual. Suas orações e sua comunhão com Deus devem passar por mim. É a ordem bíblica. Aquela noite marcou o início do meu silenciamento espiritual. A pequena Bíblia que carregava comigo desde a adolescência desapareceu. Minhas orações matinais solitárias foram substituídas por momentos de joelhos em família, onde Paulo determinava por quanto tempo e pelo que deveríamos orar. Na igreja, tornei-me conhecida como a esposa exemplar, sempre sorridente, eficiente, nunca expressando opiniões teológicas. As outras mulheres me admiravam, buscavam meu conselho sobre como ser uma boa esposa cristã. Que ironia! Elas não sabiam que, cada vez mais, eu me sentia como uma atriz interpretando um papel, recitando frases ensaiadas. No espelho do banheiro, às vezes mal reconhecia a mulher de olhar baixo e sorriso contido em que havia me transformado. À noite, quando todos dormiam, eu me trancava no banheiro. Com a torneira aberta para disfarçar o som da minha voz, sussurrava minhas verdadeiras orações, meus medos, minhas dúvidas. Era o único momento em que me sentia conectada com Deus, sem intermediários, sem filtros. Senhor, eu murmurava para os azulejos frios. Isso é realmente o que o Senhor quer de mim? Este silêncio? Esta anulação? O silêncio que se seguia era minha única resposta. Eu ainda não sabia que estava apenas no início de uma longa jornada de sufocamento espiritual e que precisaria quase morrer para finalmente encontrar minha voz. Os anos passaram com a lentidão de um relógio de parede com pilhas fracas. Miriam cresceu tornando-se uma menina inteligente e observadora, que frequentemente me pegava de surpresa com suas perguntas sobre fé e Deus. Para cada questionamento, eu precisava calcular cuidadosamente minhas respostas, sempre consciente de que qualquer desvio da interpretação de Paulo poderia desencadear mais restrições. Em 1988, quando Paulo foi convidado para liderar uma igreja maior no centro da cidade, nossa vida familiar sofreu uma transformação significativa. A nova posição veio com uma casa pastoral maior, mais responsabilidades e visibilidade na comunidade evangélica de Juiz de Fora. Lembro-me de olhar para aquela construção de tijolos à vista, com suas janelas de madeira imponentes, e pensar: um prédio maior significa paredes mais espessas para abafar meu silêncio. O ministério de Paulo crescia.
Ele agora aparecia no programa religioso da rádio local todas as manhãs de quarta-feira, e seu nome era mencionado em círculos denominacionais cada vez mais amplos. Com esse crescimento, a necessidade de projetar uma imagem perfeita de família pastoral intensificou-se exponencialmente. Minha prisão espiritual ganhou mais guardas, mais regras, mais vigilância. Foi em 1995, com Miriam já cursando faculdade em Belo Horizonte, que o verdadeiro ponto de virada aconteceu. A casa estava silenciosa, sem a presença da nossa filha. Apenas o tic-tac do relógio da sala e o ocasional latido do cachorro do vizinho preenchiam os espaços entre o silêncio opressivo que Paulo e eu compartilhávamos. Tudo começou com uma dor lancinante que senti ao urinar numa manhã de terça-feira. Inicialmente, pensei ser apenas uma infecção urinária comum. Já havia tido algumas antes. Tomei mais líquidos e tentei descansar. No entanto, ao invés de melhorar, a situação piorou rapidamente. Em 2 dias, meu corpo ardia em febre e a dor havia se espalhado pelo abdômen e costas. Paulo, preciso ir ao médico, murmurei, minha voz fraca enquanto me apoiava na parede do corredor para não cair. O suor pingava da minha testa e minha visão começava a embaçar. Ele levantou os olhos do seu sermão dominical, aqueles papéis meticulosamente organizados sobre a mesa da sala. Sebastiana, não há nada que um médico possa fazer que não seja superado pela oração. Lembra-se do que diz Tiago? A oração da fé salvará o enfermo. Mas estou com muita febre, insisti, minha respiração entrecortada pelo esforço. Paulo colocou as mãos em meus ombros, seus olhos mirando diretamente nos meus. Esta é uma oportunidade para demonstrarmos nossa confiança no Senhor. As aflições físicas são muitas vezes batalhas espirituais disfarçadas. Aquela noite, em vez de me levar ao hospital, Paulo organizou uma vigília de oração em nossa casa. 6 anciãos da igreja, com suas esposas silenciosas ao lado, formaram um círculo ao redor da nossa cama. O cheiro do óleo de unção se misturava ao aroma dos vapores de eucalipto que uma das senhoras havia trazido para ajudar na respiração. Enquanto eles oravam fervorosamente, eu flutuava entre a consciência e a inconsciência. A febre agora me fazia delirar. Via formas e cores impossíveis dançando pelo teto, ouvia vozes distorcidas que se misturavam com as orações. Em alguns momentos, sentia que estava observando a cena de fora, como se meu espírito já estivesse se desprendendo do corpo. Pai, manifesta teu poder nesta casa. Repreendemos todo espírito de enfermidade. A voz de Paulo trovejava acima das outras, suas mãos pressionadas com força na minha testa úmida. Naquela noite, enquanto lutava para respirar sob o peso das coberturas e das expectativas, uma clareza incomum me atravessou como um raio em céu limpo. Se eu continuasse assim, morreria. Não por vontade de Deus, mas por obstinação humana. Por um dogma inflexível que preferia ver uma mulher morrer na fé do que buscar ajuda médica. O 3º dia de febre alta trouxe consigo um milagre inesperado. O telefone tocou pouco depois das 10 da manhã. Era Miriam, ligando da faculdade apenas para saber como estávamos. Mãe, você está estranha. Sua voz? Mesmo através da linha telefônica com chiados, ela percebeu. Estou bem, filha. Menti, enquanto Paulo observava da poltrona ao lado da mesa do telefone. Passa para o papai, ela pediu. Entreguei o telefone a Paulo, que saiu da sala para continuar a conversa em seu escritório. Usando minhas últimas forças, arrastei-me até o banheiro e tranquei a porta. Caí de joelhos no frio piso de azulejos, não em oração, mas em desespero absoluto. Deus, sussurrei, minha voz quase inaudível até para mim mesma. Se o Senhor realmente me ouve diretamente, sem intermediários, preciso de ajuda agora. Não quero morrer assim. Paulo bateu à porta do banheiro. Sebastiana, o que está fazendo aí dentro? Miriam decidiu vir nos visitar este final de semana. Diz que está com saudades.
Um rasgo de esperança cortou minha consciência nebulosa. Miriam viria. Minha filha, agora uma jovem adulta estudando enfermagem, viria me ver. O que Paulo não sabia, o que eu mesma não poderia prever, era que aquela simples visita de final de semana mudaria completamente o rumo da minha história. Nos 2 dias seguintes, enquanto esperava por Miriam, meu estado piorou dramaticamente. A febre não cedia, e agora uma confusão mental se instalava. Eu mal reconhecia o quarto onde havia dormido por anos. Quando finalmente ouvi a voz da minha filha na sala, tive certeza de que estava delirando novamente. Mas então seu rosto apareceu na porta do quarto e o choque em sua expressão me disse tudo o que eu precisava saber. Mãe do céu, o que está acontecendo aqui? Ela correu para a cama, seus dedos tocando minha testa fervente. Pai, por que ela não está no hospital? Através da névoa da febre, ouvi a discussão acalorada entre pai e filha. As palavras fé, confiança em Deus, medicina moderna e irresponsabilidade flutuavam ao meu redor como bolhas que eu não conseguia alcançar. A última coisa que me lembro daquele dia foi Miriam inclinada sobre mim, seus olhos determinados fixos nos meus, dizendo: Aguente firme, mãe, vou tirar você daqui agora mesmo. Acordei em um quarto estranho, com paredes de um branco imaculado e o som ritmado e metálico de máquinas. Por um momento, pensei estar morta. Talvez este fosse o purgatório ou alguma antessala do céu. Então, senti a picada da agulha de soro em meu braço e o desconforto da sonda urinária. Estava no hospital. Miriam dormia em uma poltrona desconfortável ao lado da minha cama, seu rosto jovem marcado pela preocupação mesmo no sono. Uma enfermeira entrou silenciosamente, verificou os monitores e sorriu ao perceber que eu estava acordada. Bem-vinda de volta, senhora Sebastiana, ela sussurrou. Sua filha é um anjo, sabia? Chegou aqui com a senhora praticamente inconsciente. Foi por muito pouco. Muito pouco. As palavras ecoaram em minha mente como pedras lançadas em um poço profundo. Quase morri não por vontade divina, mas por uma interpretação distorcida da fé. Uma interpretação que colocava a autoridade de um homem acima da preservação da vida. Durante os primeiros dias de internação, enquanto os antibióticos combatiam a septicemia que se instalara em meu corpo, outra batalha silenciosa ocorria dentro da minha alma. Cada visita do médico, cada explicação sobre meu quadro clínico, cada procedimento realizado pelas mãos habilidosas da equipe de saúde era uma rachadura na estrutura do que eu havia sido condicionada a acreditar. A senhora teve muita sorte, explicou o Dr. Mendonça, ajustando os óculos de armação dourada sobre o nariz. Mais 12 horas e teríamos um quadro irreversível. Entendo questões de fé, mas Deus também nos deu a medicina como ferramenta. Paulo apareceu no 3º dia, trazendo uma Bíblia e um semblante carregado de desaprovação mal disfarçada. Sentou-se ao lado da minha cama, enquanto Miriam saiu para tomar um café, dando-nos privacidade, ou talvez evitando um confronto. Isso tudo era desnecessário, ele começou, sua voz baixa para que os outros pacientes não ouvissem. Estávamos no meio de um processo de cura espiritual. Miriam interferiu em algo que estava nas mãos de Deus. Olhei para o soro pingando lentamente na minha veia e para os resultados dos exames que mostravam como a infecção estava finalmente recuando. Pela primeira vez em muitos anos, não senti medo de discordar. Paulo, eu estava morrendo, respondi simplesmente. Ele abriu a Bíblia em Tiago 5, apontando para o versículo sobre a oração da fé que salvará o enfermo. Nossa fé estava sendo testada, Sebastiana, e você fraquejou. Uma enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais, interrompendo momentaneamente nossa conversa. Quando saiu, algo dentro de mim havia mudado irreversivelmente. Era como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos. Não foi minha fé que fraquejou, Paulo. Foi meu corpo. E Deus usou Miriam e estes médicos para me salvar. Seu rosto endureceu, aquela expressão que eu conhecia tão bem,
a que precedia seus sermões sobre autoridade espiritual. Mas desta vez, algo era diferente. Eu estava diferente. Durante os 10 dias que se seguiram, recuperei não apenas minhas forças físicas, mas também fragmentos da minha identidade há muito perdida. Na pequena capela do hospital, um espaço simples com um crucifixo de madeira e alguns bancos, encontrei um refúgio inesperado. Numa tarde, quando já conseguia caminhar pelos corredores sem ajuda, entrei naquela capela vazia. Não havia pastores, nem maridos, nem congregação observando. Apenas eu e o silêncio receptivo daquele espaço sagrado. Ajoelhei-me com dificuldade e, pela primeira vez em décadas, orei com minha própria voz, sem filtros ou intermediários. Senhor, sussurrei, e minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Autêntica, direta, minha. Obrigada por me permitir ver a verdade. Obrigada por me dar mais uma chance. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando senti uma presença suave ao meu lado. Era uma freira idosa, seu rosto enrugado e emoldurado pelo hábito branco. A senhora está bem? Ela perguntou gentilmente. Estou redescobrindo como falar com Deus, respondi com sinceridade. Ela sorriu, sentando-se ao meu lado. Sabe, minha filha, em meus 70 anos de vida, aprendi que Deus ouve todos os corações sinceros, não importa quem somos ou como oramos. Mesmo uma mulher? Perguntei, a vulnerabilidade de décadas de doutrinação escapando antes que pudesse contê-la. A freira pareceu surpresa, especialmente as mulheres. Não foi Maria quem disse sim a Deus antes de qualquer homem? Não foram mulheres as primeiras a testemunhar a ressurreição? Aquela conversa simples, em uma capela de hospital, foi como um terremoto em minha teologia. Uma rachadura irreparável na prisão espiritual que havia me contido por tanto tempo. Quando Paulo veio me buscar para voltar para casa, após a alta hospitalar, eu já não era mais a mesma Sebastiana que havia entrado no hospital. Externamente, parecia a mesma, ainda frágil pela doença, ainda de cabelos presos e roupas discretas. Mas internamente, algo fundamental havia mudado. No carro, um Chevette marrom que Paulo mantinha impecavelmente limpo, ouvi seu sermão sobre desobediência espiritual, sobre como eu havia envergonhado seu ministério ao fugir para o hospital, sobre como precisaríamos de muita oração para restaurar a harmonia espiritual do nosso lar. Agora você vai precisar seguir um regime espiritual rigoroso para compensar essa falha, ele explicou, enquanto maneava o volante com firmeza. Nada de contato com influências externas por um tempo. Precisamos purificar nossa casa novamente. Olhei pela janela do carro para as ruas de Juiz de Fora passando lentamente. As árvores, os prédios, as pessoas, tudo parecia diferente agora, como se visto através de novos olhos. Não respondi às suas exigências, apenas assenti silenciosamente. Mas dentro de mim, uma resolução se formava, clara como cristal. Nunca mais deixaria alguém se interpor entre mim e Deus. Aquela internação não havia sido apenas uma luta pela minha vida física, mas o nascimento da minha consciência espiritual independente. Como uma borboleta que finalmente entende que a crisálida que a protegia tornou-se sua prisão, eu agora compreendia que precisava encontrar um caminho para a liberdade. Olhando para o perfil severo de Paulo enquanto ele dirigia, senti, talvez pela primeira vez, não raiva ou ressentimento, mas uma profunda tristeza. Ele realmente acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Estava tão preso quanto eu, não por grades impostas por outros, mas por uma interpretação rígida e distorcida que havia construído ao seu redor como muros de uma fortaleza. Você está me ouvindo, Sebastiana? Sua voz cortou meus pensamentos. Sim, Paulo. Respondi suavemente, mas com uma nova certeza interior. Estou ouvindo tudo muito claramente agora. E estava mesmo. Pela primeira vez em muitos anos, ouvia não apenas suas palavras, mas também a voz da minha própria consciência, da minha própria fé. Uma voz que me dizia que minha jornada de libertação estava apenas começando. Retornar àquela casa após a internação
foi como voltar a uma realidade paralela que não mais me pertencia. Cada móvel, cada quadro de versículo bíblico nas paredes, cada espaço daquele lar que havíamos construído juntos ao longo de quase 2 décadas, parecia agora parte de um cenário estranho, familiar, mas não mais meu. Paulo havia preparado tudo para minha volta, segundo sua visão de cura espiritual. A sala estava arrumada para reuniões de oração. Membros da igreja haviam sido convocados para sessões de restauração da fé. Um esquema rigoroso de estudos bíblicos, supervisionados por ele, já estava organizado em uma planilha meticulosamente escrita sobre a mesa da cozinha. Os irmãos estão muito preocupados com sua caminhada espiritual, ele comentou enquanto me ajudava a sentar no sofá da sala. A fraqueza física da recuperação ainda me acompanhava, mas a clareza mental era como uma luz que não poderia mais ser apagada. O pastor Gideão sugeriu um período de reclusão para reflexão e purificação. Reclusão. A palavra ecoou como uma sentença. Não seria a primeira vez. Sempre que eu questionava algo, mesmo que timidamente, vinha a sugestão de reclusão espiritual. Paulo, preciso descansar agora, respondi simplesmente. O médico recomendou repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Seu rosto demonstrou o conflito interno, o pastor querendo impor a disciplina espiritual, o marido reconhecendo a fragilidade física da esposa. Claro, mas podemos fazer as leituras bíblicas no quarto. Separei várias passagens sobre desobediência e restauração. Meu coração batia acelerado enquanto ele saía para buscar as escrituras. Não por medo, mas pela consciência da enorme distância que havia se estabelecido entre nós. Não era mais apenas uma discordância teológica, era um abismo existencial que crescia a cada hora. Miriam precisou voltar à faculdade 2 dias depois, mas antes de partir, encontrou um momento a sós comigo enquanto Paulo conversava com um diácono na varanda. Mãe, seu celular. Ela deslizou para minhas mãos um aparelho pequeno, daqueles pré-pagos simples que começavam a se popularizar. Meu número já está gravado. Por favor, me ligue se precisar de qualquer coisa mesmo. Escondi o telefone no fundo da gaveta de roupas íntimas, sabendo que Paulo jamais procuraria ali. Aquele pequeno objeto de plástico se tornou meu primeiro símbolo de independência. Uma conexão com o mundo exterior que não passava pelo filtro do meu marido. As semanas seguintes foram um estranho balé de aparências. Externamente, eu era a esposa submissa em recuperação, aceitando as visitas das mulheres da igreja que vinham ministrar a mim com conselhos sobre submissão e obediência. Participava das leituras bíblicas comandadas por Paulo, assentia com a cabeça nos momentos apropriados e mantinha os olhos baixos em sinal de humildade. Mas, internamente, uma revolução silenciosa estava em curso. Nas madrugadas, quando Paulo dormia profundamente após dias exaustivos de ministério, eu me esgueirava para o banheiro com uma pequena lanterna e lia uma Bíblia de bolso que Miriam havia escondido para mim entre as toalhas limpas no armário. Lia sem filtros, sem interpretações impostas, apenas eu e as palavras antigas em um encontro íntimo e transformador. O primeiro grande confronto veio cerca de 1 mês após minha volta. Paulo havia organizado uma reunião especial na igreja. Um testemunho meu sobre como Deus havia me curado da enfermidade, apesar da interferência médica. O script estava pronto, escrito por ele mesmo em papel timbrado da igreja. Você lerá isso exatamente como está. Ele instruiu, entregando-me as 3 páginas datilografadas. É importante que todos entendam como Deus operou, apesar das circunstâncias. Li o documento em silêncio, meu estômago revirando com cada palavra que distorcia a realidade. O texto minimizava a gravidade da minha condição, exaltava a visão espiritual de Paulo em insistir na cura pela fé e apresentava a intervenção médica quase como um obstáculo ao milagre divino. Pela primeira vez em nosso casamento, olhei diretamente nos olhos do meu marido e disse: Não posso ler isso, Paulo. Não é a verdade. O silêncio que se seguiu foi denso,
quase palpável. Vi seu rosto passar por uma sequência de emoções: surpresa, confusão, incredulidade e, finalmente, uma raiva controlada. O que você está dizendo, Sebastiana? Sua voz era baixa, perigosamente controlada. Estou dizendo que Deus usou minha filha e os médicos para me salvar. Não posso testemunhar algo diferente disso. Ele se aproximou, tomando as folhas de papel das minhas mãos com um movimento brusco. Você ainda está confusa pela doença. O inimigo está usando essa fraqueza para semear rebeldia em seu coração. Não é rebeldia reconhecer a verdade, Paulo. Seus olhos se estreitaram, estudando-me como se visse uma estranha em sua casa. Cancelarei seu testemunho então. Direi que você ainda está fraca demais. Mas precisamos intensificar suas sessões de aconselhamento espiritual. Aquela noite, deitada ao lado de um marido que agora parecia um estranho, compreendi que minha vida havia chegado a uma bifurcação definitiva. O caminho que seguiríamos dali em diante seria determinado por minha capacidade de sustentar esta nova consciência, sem desmoronar sob a pressão da autoridade de Paulo. No dia seguinte, enquanto ele estava na igreja, liguei para Miriam do celular escondido. Filha, sussurrei, mesmo estando sozinha em casa. Como está a universidade? Mãe, que bom ouvir sua voz. Estou bem, mas preocupada com você. Como estão as coisas? Hesitei antes de responder, pesando cada palavra. Estou começando a enxergar com clareza, filha. Mas o caminho será longo. Você está pensando em sair de lá? A pergunta que ela nunca tinha ousado fazer antes. Ainda não sei, respondi honestamente. Mas estou aprendendo a ouvir minha própria voz novamente. Desliguei o telefone e o escondi novamente, sentindo uma estranha mistura de terror e libertação. O medo do desconhecido lutava com a certeza crescente de que não poderia continuar vivendo na prisão espiritual que meu casamento havia se tornado. Na semana seguinte, Paulo anunciou que o presbitério regional o havia convidado para liderar um seminário de 3 dias em outra cidade. Seria a primeira vez em anos que eu ficaria sozinha em casa por mais de algumas horas. Você estará bem? Perguntou ele, mais por preocupação com a casa que ficaria sem supervisão do que comigo. Sim, respondi com um sorriso sereno. Vou aproveitar para descansar e orar. O que ele não sabia era que eu já tinha planos muito específicos para aqueles 3 dias de liberdade. Os primeiros passos concretos na jornada de recuperação da minha identidade espiritual e pessoal. Quando o Chevette marrom de Paulo desapareceu na esquina naquela manhã de quarta-feira, senti uma mistura contraditória de alívio e pânico. Os 3 dias seguintes seriam meus, inteiramente meus, pela primeira vez em décadas. A liberdade temporária era ao mesmo tempo embriagadora e assustadora, como uma prisioneira de longa data subitamente deixada do lado de fora dos muros, sem saber ao certo como navegar no mundo exterior. Esperei 20 minutos imóvel na janela da sala, certificando-me que ele não voltaria por algum item esquecido. Então, com mãos trêmulas, tirei do esconderijo minha pequena Bíblia de bolso e a coloquei abertamente sobre a mesa da cozinha. Um ato simples que representava uma revolução pessoal. Em seguida, fui até o telefone fixo da sala e fiz algo que não fazia há anos. Liguei para minha irmã mais velha, Helena. Alô? A voz dela, mais envelhecida do que eu lembrava, trouxe lágrimas aos meus olhos. Helena, é a Sebastiana. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma exclamação de surpresa. Sebastiana? Meu Deus do céu, faz quanto tempo? 5 anos? 7, corrigi suavemente. 7 anos desde que Paulo havia proibido o contato com minha família mundana, que não respeitava sua autoridade pastoral. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Sim e não, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Paulo está viajando por 3 dias e eu gostaria de te ver. 2 horas depois, Helena estacionava seu Fiat Uno vermelho em frente à minha casa. Aos 62 anos, com os cabelos completamente brancos que ela nunca se preocupou em tingir,
Minha irmã mais velha parecia a personificação da independência que eu nunca tive. Viúva há 15 anos, administrava sozinha uma pequena loja de aviamentos no centro da cidade e vivia como bem entendia. Ao abraçá-la na porta, senti o peso de todos os anos perdidos. As lágrimas vieram sem aviso e por longos minutos ficamos ali, duas senhoras de meia-idade chorando na soleira, como se fôssemos novamente as meninas que dividiam quarto na casa simples dos nossos pais em Santa Rita do Sapucaí. Me conta tudo, ela disse enquanto preparava um café na minha cozinha, movendo-se com uma familiaridade surpreendente para alguém que não visitava aquela casa há tanto tempo. O que aconteceu para você finalmente me ligar? Entre goles de café, contei sobre minha doença, a internação e a revolução interna que havia experimentado. Helena ouvia atentamente, sem interromper, seus olhos escuros, tão parecidos com os meus, ocasionalmente se estreitando em momentos de indignação. Sebastiana, ela finalmente disse segurando minhas mãos sobre a mesa. Você sabe que isso não é normal, não é? Isso que você viveu todos esses anos, isso tem nome. Controle espiritual, murmurei, usando pela primeira vez em voz alta o termo que havia encontrado em um pequeno livro que a enfermeira do hospital discretamente deixou comigo. Eu chamaria de abuso. Helena respondeu diretamente, com aquela honestidade brutal que sempre foi sua marca registrada. E você não precisa viver assim. O desafio mais imediato que enfrentei naqueles primeiros momentos de despertar foi distinguir entre fé verdadeira e manipulação religiosa. As duas estavam tão entrelaçadas na minha experiência que separá-las parecia impossível. Será que rejeitar o controle de Paulo significava rejeitar a Deus? Tenho medo, Helena, confessei. E se eu estiver errada? E se Paulo estiver certo, e Deus realmente espera que eu me submeta assim? Minha irmã apertou minhas mãos com força. Sebastiana, você acha mesmo que um Deus de amor quer que você viva sem voz? Sem dignidade? Sem poder falar diretamente com ele? No segundo dia da ausência de Paulo, enfrentei outro desafio crucial: as visitas surpresa das irmãs da igreja. Como esperado, Irmã Eunice e Irmã Dalva apareceram logo após o almoço, enviadas sem dúvida por Paulo para verificar se eu estava seguindo o programa espiritual na sua ausência. Viemos para a nossa sessão de oração, querida, anunciou Eunice, uma senhora magra de aproximadamente 50 anos, cuja aparência frágil escondia uma determinação férrea como o braço direito do pastor. Por anos, eu havia me submetido a essas sessões, horas de exortações mal disfarçadas como orações, lembrando-me constantemente do meu lugar como mulher e esposa de pastor. Mas agora, algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Na verdade, eu já orei esta manhã, respondi com um sorriso calmo. Sozinha. O choque nos rostos das duas mulheres teria sido cômico em outras circunstâncias. Sozinha? Repetiu Dalva, como se eu tivesse confessado algum pecado terrível. Mas o pastor Paulo deixou instruções específicas. Sim, confirmei com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. E agradeço muito a preocupação de vocês, mas hoje prefiro ter um tempo de quietude. O médico recomendou repouso, sabem? Mencionar o médico, figura controversa no círculo de Paulo, foi estratégico. As duas mulheres trocaram olhares desconfortáveis antes de se despedirem, com promessas de voltar no dia seguinte. Quando fechei a porta, minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar. Aquele pequeno ato de resistência havia custado toda a minha energia emocional. Mas também tinha me dado algo precioso: a experiência de estabelecer um limite e sobreviver a isso. No terceiro e último dia da minha liberdade temporária, enfrentei talvez o desafio mais significativo: reconciliar-me com meu próprio corpo e espaço. Por anos, cada aspecto da minha aparência física havia sido regulado. O comprimento das saias, o modo de prender os cabelos, a ausência total de maquiagem, a postura submissa. Naquela manhã, fiz algo extraordinário na sua simplicidade. Cortei meu cabelo. Não drasticamente.
apenas alguns centímetros das pontas danificadas que há anos imploravam por cuidado. Helena trouxe sua tesoura de costura e no banheiro da minha própria casa deixei aquelas mechas caírem no chão como pequenos símbolos da minha gradual libertação. "O que Paulo vai dizer?" perguntou Helena enquanto eu admirava o resultado no espelho. Ainda comprido, ainda modesto, mas visivelmente mais saudável. "Provavelmente citará Coríntios sobre o cabelo ser a glória da mulher", respondi com um pequeno sorriso. Mas não cortei para desafiá-lo, cortei porque é o meu cabelo. Esta simples afirmação, "é o meu cabelo", representava uma enorme evolução na minha consciência. Meu corpo, minha aparência, minhas escolhas. Tudo isso me pertencia, não como uma rebeldia contra Deus ou contra meu marido, mas como uma expressão básica da autonomia que o próprio Criador havia me concedido. Naquela noite, na véspera do retorno de Paulo, arrumei a casa meticulosamente, voltando tudo ao seu lugar habitual. A pequena Bíblia retornou ao seu esconderijo, as fotos com Helena foram guardadas e o telefone celular escondido voltou para o fundo da gaveta. Externamente, tudo parecia exatamente como antes, mas internamente uma transformação irreversível havia começado. Eu havia experimentado um gosto da liberdade, pequena, controlada, quase imperceptível para olhos externos, mas profundamente significativa para mim. Sentada na sala escurecida, esperando o som do carro de Paulo na garagem, estabeleci para mim mesma 3 compromissos. Primeiro, não perderia mais o contato com minha família. Segundo, encontraria momentos para nutrir minha própria espiritualidade sem intermediários. E terceiro, mais importante, começaria a planejar, com paciência e prudência, uma vida além daquela casa, daquele casamento, daquela prisão espiritual. O caminho seria longo e repleto de obstáculos, mas agora eu tinha algo que não possuía antes, a certeza de que Deus me ouvia diretamente, sem filtros humanos. E essa certeza por si só já era uma revolução. O retorno de Paulo foi exatamente como eu havia previsto. Seu olhar percorreu cada centímetro da casa, buscando sinais de mudança ou desobediência. Quando notou meu cabelo, parou abruptamente no meio da sala, a maleta pastoral ainda na mão. "O que você fez com seu cabelo, Sebastiana?" Respirei fundo, ensaiando mentalmente a explicação que havia preparado. "Apenas aparei as pontas, querido. Estavam ressecadas." Ele se aproximou, examinando os fios entre os dedos como se procurasse evidências de um crime. "Quem fez isso? Você saiu de casa?" "Fiz eu mesma." Menti com uma serenidade que não sentia. "Com a tesoura de costura." Paulo ficou em silêncio por alguns momentos antes de soltar um suspiro pesado. "Sebastiana, você sabe que decisões sobre sua aparência deveriam ser consultadas comigo. Como esposa de pastor, você representa a nossa igreja e nosso ministério." Assenti obedientemente, abaixando os olhos como havia feito milhares de vezes. Mas desta vez, o gesto era apenas externo. Internamente, algo permanecia erguido, inabalável. Nas semanas seguintes, comecei a implementar pequenas mudanças na minha rotina. Usando a desculpa de precisar de ar fresco por recomendação médica, passei a fazer caminhadas matinais pelo bairro. Esses 30 minutos diários tornaram-se preciosos, meu primeiro tempo verdadeiramente sozinha em anos. Durante essas caminhadas, memorizava versículos de uma Bíblia que consultava escondida na biblioteca municipal, versículos sobre liberdade, dignidade e o amor incondicional de Deus. "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Estas palavras de Jesus ecoavam em minha mente enquanto meus pés percorriam as calçadas irregulares do nosso bairro. Minha primeira tentativa concreta de independência veio 3 meses depois, quando respondi a um anúncio no jornal local procurando uma costureira para trabalhar meio período em uma loja de vestidos de noiva. Com minhas habilidades de costura, acreditei que poderia conseguir o emprego e começar a guardar algum dinheiro próprio. A entrevista correu bem, e Dona Clélia, a proprietária, uma senhora viúva de cabelos tingidos de vermelho forte, me ofereceu o trabalho na hora. "Posso começar na próxima segunda",
confirmei, sentindo uma mistura de entusiasmo e terror. Naquela noite, durante o jantar, reuni coragem para comunicar minha decisão a Paulo. Encontrei um trabalho como costureira, meio período, anunciei enquanto servia o arroz com feijão. Na loja Sonho de Noiva, da Dona Clélia. O garfo de Paulo parou no meio do caminho, entre o prato e sua boca. Um trabalho? E quem autorizou isso? Pensei que seria bom contribuir com a renda da casa, argumentei, escolhendo cuidadosamente um motivo que ele poderia aceitar. A Bíblia é clara, Sebastiana. Sua missão é cuidar do lar e me auxiliar no ministério. Ele colocou o garfo sobre o prato com uma calma perturbadora. Como esposa de um servo de Deus, sua prioridade deve ser o reino, não coisas materiais. Mas, Paulo, é apenas costura. Posso trabalhar enquanto você está na igreja pela manhã. Não vai interferir em nada. Seu rosto endureceu. Não é sobre interferir na rotina, é sobre autoridade espiritual. Se você começar a trabalhar fora, logo estará exposta a influências que não posso controlar. E como poderei responder por sua alma diante de Deus? A discussão terminou como sempre, com minha aparente submissão. Liguei para Dona Clélia no dia seguinte, inventando uma desculpa sobre problemas de saúde. Sua decepção ao telefone era palpável, mas nada comparada à minha própria frustração. Esta foi minha primeira derrota significativa após meu despertar. Durante dias, o desânimo ameaçou sufocar aquela pequena chama de esperança que havia nascido dentro de mim. Talvez Paulo estivesse certo. Talvez meu lugar fosse realmente aquele, à sombra de sua autoridade, em silencioso apoio ao seu ministério. Foi em uma das reuniões de mulheres da igreja, ironicamente, que encontrei um novo caminho. A irmã Aparecida, esposa do diácono Josias, trouxe um catálogo de produtos de beleza para vender. Paulo sempre aprovava esse tipo de comércio entre as irmãs, pois ocorria dentro do ambiente protegido da congregação. Você poderia fazer o mesmo com sua costura, sussurrou Helena durante nossa conversa telefônica semanal escondida. Oferecer serviços para as mulheres da igreja, sem precisar sair de casa. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Nas semanas seguintes, comecei discretamente a oferecer pequenos serviços de costura, bainhas, ajustes, zíperes trocados. Paulo não se opôs, desde que tudo ocorresse dentro de casa e entre irmãs da fé. O dinheiro era pouco, mas era meu. Cada nota que escondia dentro da antiga lata de fermento representava um tijolo na construção do meu futuro. Um futuro que eu ainda não conseguia visualizar completamente, mas que começava a tomar forma nas margens da minha imaginação. Minha falha mais dolorosa, no entanto, veio quando tentei reestabelecer minha voz nas reuniões da igreja. Durante anos, minha participação havia sido cuidadosamente coreografada por Paulo. Quando falar, o que dizer, como me comportar. Decidi testar esses limites durante um estudo bíblico para casais em nossa casa. O tema era a família cristã, e Paulo conduzia a discussão com sua habitual eloquência. Quando ele mencionou que a submissão da esposa era reflexo da submissão da igreja a Cristo, algo se agitou dentro de mim. Acredito que Paulo também escreve sobre como marido e mulher devem submeter-se mutuamente por reverência a Cristo, comentei, citando Efésios. E como o amor do marido deve ser sacrificial, como o de Cristo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os casais presentes olharam de mim para Paulo, claramente desconfortáveis. Seu sorriso permaneceu intacto, mas seus olhos escureceram perigosamente. Minha esposa sempre teve uma interpretação interessante das Escrituras, ele disse com um riso leve que não alcançava seus olhos. É por isso que guio seus estudos pessoalmente. Agora, voltando ao ponto principal. Mais tarde, após todos saírem, veio a reprimenda. Não com gritos ou violência física. Paulo nunca precisou disso. Sua arma era o silêncio glacial, a decepção calculada
e, acima de tudo, a manipulação espiritual que me fazia questionar não apenas minhas ações, mas minha própria fé. Você me envergonhou diante do rebanho, ele disse finalmente, sua voz baixa reverberando na sala vazia. Deus não se agrada de mulheres que desafiam a autoridade estabelecida por ele. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro, sentindo o peso do fracasso. Percebi que precisaria de mais do que coragem, precisaria de estratégia. A batalha pela minha libertação não seria vencida em confrontos diretos, mas através de pequenos atos de resistência, acumulados ao longo do tempo como gotas de água que, eventualmente, perfuram a pedra mais dura. 1985 chegou com mudanças significativas. Paulo foi convidado para assumir uma igreja maior no centro da cidade, o que representava uma promoção considerável em sua carreira ministerial. Nossa filha Miriam, agora com 6 anos, começaria o primeiro ano escolar. E eu, sem que Paulo soubesse, completava 1 ano guardando dinheiro na minha lata de fermento escondida. A mudança para a nova casa pastoral, maior, mais central e mais exposta aos olhos da congregação, trouxe novos desafios. Como esposa do pastor principal, minhas responsabilidades e visibilidade aumentaram exponencialmente. Havia reuniões semanais com as obreiras, visitas aos enfermos, organização de eventos beneficentes e um escrutínio constante da minha conduta, aparência e discurso. Você é o exemplo para as mulheres da igreja agora, Paulo me lembrava constantemente. Sua submissão será o modelo para muitos lares cristãos. O que ele não percebia era que, por baixo da aparente conformidade, eu estava aprendendo lições fundamentais sobre poder e resistência. Cada nova responsabilidade tornava-se uma oportunidade para pequenos atos de autonomia disfarçada. Durante as visitas aos membros idosos e enfermos, descobri um espaço que Paulo raramente monitorava. Dona Isaura, uma viúva de 82 anos que mal conseguia sair da cama, tornou-se minha confidente improvável. Em seu pequeno apartamento, cheirando a remédios e lavanda, encontrei um refúgio onde podia falar abertamente sobre minhas dúvidas e anseios. Minha filha, ela me disse certa tarde, enquanto eu trocava seus lençóis. Eu fui casada por 53 anos com um homem que nunca levantou a voz para mim, mas também nunca realmente me ouviu. Aprendi que há muitas formas de silêncio, e nem todas significam obediência. Suas palavras eram sementes plantadas em solo fértil. Comecei a perceber que minha resistência não precisava ser ruidosa ou confrontacional para ser efetiva. Nos encontros com as mulheres da igreja, sutilmente introduzia pequenas discussões sobre passagens bíblicas que falavam da dignidade das mulheres. Débora, Ruth, Priscila, Lídia, figuras femininas fortes que raramente eram mencionadas nos sermões de Paulo. Um aprendizado crucial veio quando decidi começar a ensinar Miriam de forma diferente da que Paulo determinava. Enquanto ele insistia que nossa filha devia aprender desde cedo seu papel submisso, eu usava nossos momentos a sós para plantar outras ideias. Deus te fez inteligente e forte, Miriam, sussurrava enquanto a ajudava com a lição de casa. Nunca deixe ninguém te convencer que não pode falar diretamente com ele. Era um risco calculado. Se Paulo descobrisse este desvio doutrinário, as consequências seriam severas. Mas algo dentro de mim sabia que proteger a mente e o espírito da minha filha era mais importante que qualquer castigo que eu pudesse enfrentar. Em 1987, enfrentei talvez o maior desafio à minha incipiente independência. Paulo anunciou que venderia minha máquina de costura Singer para comprar novos equipamentos de som para a igreja. Você quase não a usa mais, e o ministério precisa de recursos, explicou ele durante o jantar. Aquela máquina não era apenas minha ferramenta de trabalho e fonte modesta de renda independente. Era uma herança da minha mãe, um vínculo tangível com meu passado e identidade antes de me tornar a esposa do pastor Paulo. Não posso deixar você vender a máquina, respondi, surpreendendo a nós dois com a firmeza da minha voz. Era da minha mãe. É a única lembrança que tenho dela.
Paulo me olhou como se eu tivesse subitamente começado a falar um idioma estrangeiro. Sebastiana, você está me desafiando? Não estou desafiando você, respondi, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Estou honrando a memória da minha mãe. A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, não é mesmo? Foi a primeira vez que usei suas próprias armas, as Escrituras, para defender minha posição. Ele ficou visivelmente desconcertado, seu rosto transitando entre a raiva e a confusão. Finalmente, levantou-se da mesa e saiu sem dizer uma palavra. A máquina permaneceu comigo, embora eu tenha pagado um preço alto por essa pequena vitória. Durante semanas, Paulo praticamente não dirigiu a palavra a mim, comunicando-se apenas quando absolutamente necessário. Nas reuniões da igreja, fazia comentários velados sobre esposas rebeldes e a importância da submissão irrestrita. Este episódio me ensinou algo valioso. Havia limites que eu poderia estabelecer, mesmo que o custo emocional fosse alto. E mais importante, descobri que Paulo, como muitos homens que baseiam sua autoridade em interpretações religiosas rígidas, ficava profundamente abalado quando enfrentado com suas próprias contradições. Um aprendizado inesperado veio através do rádio. Em 1988, comecei a sintonizar secretamente um programa chamado Mulheres de Fé, apresentado por uma pastora metodista, algo que Paulo consideraria herético. O programa discutia questões femininas sob uma perspectiva cristã, mas com interpretações muito diferentes das que eu estava acostumada a ouvir. A submissão mencionada nas Escrituras é mútua e baseada no amor, não na dominação, dizia a pastora Lídia em sua voz calma e segura. Cristo veio libertar, não oprimir. Estas palavras eram como água no deserto para mim. Aos poucos, fui reconstruindo minha compreensão teológica, percebendo que muito do que Paulo ensinava era uma interpretação específica, não a única verdade possível. À medida que Miriam crescia, tornando-se uma adolescente perspicaz e observadora, os desafios se multiplicavam. Aos 12 anos, ela começou a questionar as regras rígidas impostas por seu pai. Por que mamãe não pode falar durante os estudos bíblicos? Perguntou ela uma noite, inocentemente, durante o jantar. O silêncio que seguiu foi denso como neblina. Paulo pigarreou antes de responder. A Bíblia ensina que as mulheres devem aprender em silêncio, com toda a submissão. Miriam, com a impulsividade da adolescência, continuou. Mas na escola, a professora de religião disse que Jesus tratava as mulheres com respeito e que elas foram as primeiras a anunciar sua ressurreição. Vi o rosto de Paulo endurecer e, naquele momento, soube que havia chegado a um ponto crítico. O modo como ele respondesse a este questionamento definiria o futuro da minha filha, se ela se tornaria uma repetição da minha história ou se teria chance de escrever sua própria narrativa. Naquela noite, quando Miriam dormia, Paulo me confrontou. Você tem envenenado a mente da nossa filha contra meus ensinamentos. Não, Paulo, respondi com uma calma que vinha de anos praticando resistência silenciosa. Ela está apenas crescendo e formando suas próprias opiniões, como todos nós fizemos um dia. Este era talvez o aprendizado mais significativo da minha jornada até então. A percepção de que minha luta não era apenas por mim. Era por Miriam, para que ela nunca precisasse sussurrar suas orações no banheiro com o chuveiro ligado, para que sua voz nunca fosse silenciada em nome de uma interpretação distorcida da fé. Olhando para minha filha dormindo, prometi silenciosamente que, não importava quanto tempo levasse, eu encontraria um caminho para a liberdade, para ela e para mim. E esse caminho, eu começava a compreender, exigiria não apenas coragem, mas também paciência estratégica e uma fé renovada que nenhuma autoridade humana poderia intermediar. O início dos anos 1990 trouxe mudanças profundas ao nosso mundo. O país enfrentava crises econômicas, confiscos de poupança e uma inflação galopante que faziam cada ida ao supermercado uma aventura de matemática.
Para mim, porém, a maior transformação acontecia silenciosamente dentro da nossa casa e no meu coração. Miriam, aos 15 anos, tornara-se uma jovem de opiniões firmes. Suas perguntas sobre fé, antes inocentes, agora carregavam o peso da consciência crítica. Paulo percebia essa mudança e, em resposta, intensificou seu controle sobre nós duas. Enquanto o mundo celebrava o fim da Guerra Fria e novas liberdades, os muros invisíveis da nossa casa cresciam mais altos. Foi em 1994 que as tensões atingiram um ponto sem volta. Miriam havia sido aprovada para estudar psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Paulo foi irredutível. Psicologia é uma ciência mundana que contradiz os princípios bíblicos. Você estudará pedagogia para ensinar crianças nas escolas cristãs. Pela primeira vez, vi minha filha enfrentar diretamente seu pai. É a minha vida, meu futuro. Esta é a minha vocação. O confronto que se seguiu deixou cicatrizes invisíveis em todos nós. Paulo usou todas as armas em seu arsenal: culpa, manipulação espiritual e até a ameaça de cortar qualquer apoio financeiro. Para minha surpresa, Miriam permaneceu firme, com uma força que eu secretamente invejava e admirava. Naquela noite, quando todos dormiam, ela veio ao meu quarto. Paulo estava viajando para um retiro de pastores em Belo Horizonte. "Mãe", sussurrou, sentando-se na beirada da minha cama. "Por que você permite isso? Por que não fala com Deus diretamente? Por que deixa papai controlar até suas orações?" As perguntas penetraram como adagas. Não consegui responder imediatamente. Como explicar décadas de condicionamento? Como justificar o medo que me paralisava? "Você não entende, filha", respondi finalmente. "Seu pai acredita genuinamente que está nos protegendo. Na visão dele, ele é o sacerdote da casa, o intermediário necessário. E na sua visão, mãe, o que você acredita?" Aquela pergunta pairou sobre nós como uma nuvem carregada. O que eu realmente acreditava, depois de tantos anos repetindo as interpretações de Paulo? Será que ainda tinha opiniões próprias sobre fé? "Acredito que Deus me ouve", confessei finalmente, mesmo quando falo em segredo. As lágrimas vieram, incontroláveis. Miriam me abraçou, e naquele momento, os papéis se inverteram. Ela era a fortaleza, e eu, a necessitada de consolo. "Vou para a universidade", ela declarou. "E quando me estabelecer, voltarei por você. Prometo." A partida de Miriam, meses depois, foi como perder um membro do corpo. Paulo interpretou sua escolha acadêmica como rebeldia e praticamente cortou comunicação com ela. Eu, secretamente, mantinha contato através de ligações feitas da casa de Dona Isaura, minha amiga idosa que se tornara minha cúmplice. A ausência de Miriam deixou um vazio palpável, mas também abriu espaço para uma nova fase da minha resistência silenciosa. Sem precisar proteger minha filha, podia agora concentrar-me na minha própria libertação. Em 1995, comecei a apresentar sintomas de uma infecção urinária. Paulo, fiel à sua visão de fé, insistiu que eu seria curada apenas pela oração. As semanas passaram, e minha condição deteriorava. A febre tornava-se constante, e dores lancinantes me acordavam à noite. "Precisamos chamar um médico", implorei certa noite, tremendo sob 3 cobertores apesar do calor de fevereiro. "Sebastiana", Paulo respondeu com aquele tom paciente que usava para explicar conceitos espirituais complexos. Recorrer à medicina antes de esgotar os recursos da fé é demonstrar falta de confiança em Deus. Enquanto ele organizava vigílias de oração em nossa casa, eu sentia meu corpo desistindo gradualmente. As irmãs da igreja traziam chás de ervas e ungiam minha testa com óleo, enquanto sussurravam orações ao meu redor. A infecção, no entanto, avançava implacavelmente para meus rins e depois para minha corrente sanguínea. O dia em que Miriam chegou para um fim de semana em casa foi quando percebi que poderia morrer.
Ela entrou no quarto onde eu jazia, semiconsciente, e seu rosto transformou-se em puro horror. Mãe, você está amarela. Isso é septicemia. O que se seguiu foi como uma cena em câmera lenta. Miriam, confrontando Paulo na sala. Vozes elevadas que mal conseguia distinguir em meu estado febril. O barulho distante de uma sirene. Mãos gentis me colocando numa maca. Luzes fluorescentes passando acima de mim num corredor hospitalar. No hospital, entre a consciência e a inconsciência, tive um momento de clareza cristalina. Se sobrevivesse, não poderia voltar à mesma vida. Aquela infecção não tratada tornou-se, ironicamente, o catalisador que precipitaria minha libertação. Em meu estado vulnerável, fiz um juramento silencioso. Se Deus me permitisse viver, usaria essa segunda chance para encontrar minha própria voz, na fé e na vida. Durante aqueles dias entre a vida e a morte, algo fundamental quebrou-se dentro de mim: o medo. Quando se encara a possibilidade real do fim, as amarras sociais e os temores de desaprovação perdem seu poder. No quarto de hospital, com o soro pingando lentamente e os antibióticos combatendo a infecção que quase me matou, experimentei uma liberdade interior que nunca havia conhecido. Lembro-me do Dr. Mendonça, inclinando-se sobre minha cama no terceiro dia. A senhora teve muita sorte. Mais 12 horas. Ele não completou a frase, mas o significado estava claro. Não foi sorte, pensei. Foi Miriam. Foi minha filha, que cresceu com força suficiente para desafiar um sistema que eu não conseguia enfrentar. E naquele momento, soube que precisaria encontrar dentro de mim uma coragem semelhante, porque o retorno ao lar de Paulo seria apenas temporário. A verdadeira batalha, a luta pela minha autonomia espiritual e pessoal, estava apenas começando. Os anos que se seguiram à minha hospitalização foram um lento e meticuloso preparo para a libertação. Como uma prisioneira que descobre uma falha nas paredes da cela, comecei a trabalhar silenciosamente em meu plano de fuga. Cada centavo economizado, cada carta trocada secretamente com Miriam, cada habilidade adquirida, tudo era um passo em direção à liberdade. Paulo interpretou minha experiência de quase morte como um chamado ao arrependimento. Deus te deu uma segunda chance para aprender submissão verdadeira, ele declarava. Eu apenas assentia, mas internamente um novo mantra se formava. Deus me deu uma segunda chance para encontrar minha voz. Em 1997, comecei a oferecer serviços de costura para a vizinhança, discretamente, com a desculpa de que era apenas um passatempo para ocupar o tempo enquanto me recuperava. Na verdade, cada vestido ajustado, cada bainha costurada representava algumas moedas a mais na minha lata de fermento escondida no fundo do armário. Por que você precisa cobrar por isso? Questionou Paulo certa vez, quando me viu recebendo dinheiro de Dona Carmen pelo conserto de um vestido. Não precisamos dessa renda. É apenas uma forma de retribuir pela hospitalidade delas com sopas e visitas durante minha doença. Respondi sem hesitar, com um sorriso ensaiado. Os anos de silêncio me haviam tornado especialista em mentiras piedosas. Miriam formou-se em psicologia em 1998 e conseguiu um emprego em uma clínica em Belo Horizonte. Nossas comunicações agora incluíam um código. Quando ela perguntava sobre receitas antigas da família, estava na verdade me questionando sobre meus planos de saída. Aquela receita de bolo de fubá que você pediu ainda precisa de alguns ajustes, eu dizia pelo telefone fixo quando Paulo podia ouvir. Tradução. Ainda não estava pronta para partir. Um fator complicador surgiu em 1999. Paulo foi diagnosticado com pressão alta e começou a depender mais de mim para tarefas cotidianas. Uma batalha interna assolava-me nos momentos de silêncio. Seria cruel abandonar um homem doente? A culpa cristã, tão profundamente arraigada após décadas de doutrinação, ainda tinha garras afiadas. Sebastiana, disse-me Dona Isaura durante uma de minhas visitas, enquanto tomávamos chá em suas xícaras de porcelana com bordas lascadas. Compaixão não é prisão.
Você pode ajudar alguém sem sacrificar sua própria existência. Aos 95 anos, minha velha amiga tinha a sabedoria cristalina que só a idade avançada proporciona. Ela segurou minhas mãos trêmulas entre as suas, ainda mais enrugadas, e completou: Deus não te criou para seres apenas a sombra de outro. O ano 2000 chegou com a euforia do novo milênio. Enquanto o mundo celebrava e alguns temiam apocalipses tecnológicos, eu calculava mentalmente quanto tempo mais precisaria para acumular recursos suficientes. A essa altura, minha lata de fermento já havia sido substituída por um envelope mais substancial, escondido dentro do forro falso que costurei na minha antiga mala de viagem. O momento decisivo veio em abril de 2001, quando Paulo anunciou que participaria de um Congresso Nacional de Pastores em São Paulo. Seriam 5 dias, o período mais longo que ficaríamos separados em nossos quase 23 anos de casamento. Você ficará bem sozinha? Perguntou ele, ajeitando a gravata no espelho enquanto eu arrumava sua pequena mala. O tom era de preocupação genuína, e por um breve momento senti aquela familiar pontada de culpa. Ficarei bem, respondi, e pela primeira vez em muito tempo não era uma mentira. Na véspera de sua viagem, enquanto Paulo dormia, peguei sua Bíblia de couro preto, aquela que ele usava nos sermões, e deslizei entre suas páginas uma breve carta. Paulo, quando ler isto, já terei partido, não por ódio ou por maldade, mas porque preciso encontrar minha própria voz diante de Deus. Durante anos, minhas orações passaram por você, mas agora preciso falar com Ele diretamente. Não tente me encontrar. Estou segura e bem, Sebastiana. Na manhã seguinte, levei-o à rodoviária. Nosso abraço de despedida foi longo. Ele, imaginando um reencontro em 5 dias. Eu, sabendo que era um adeus. Enquanto o ônibus partia, permanecia acenando até que desaparecesse na curva. Então, sem olhar para trás, caminhei até o ponto de táxi. Para a rodoviária interestadual, por favor, instruiu o motorista. Em 3 horas, estaria em um ônibus para Belo Horizonte, onde Miriam me esperava com as chaves de uma nova vida. A sensação ao deixar Juiz de Fora foi indescritível. Uma mistura de terror e exaltação, culpa e libertação. Aos 48 anos, estava começando de novo, com apenas uma mala contendo roupas básicas, minha máquina de costura Singer e o dinheiro economizado ao longo de 6 anos de planejamento silencioso. No assento do ônibus, enquanto as paisagens de Minas Gerais deslizavam pela janela, peguei na bolsa a pequena Bíblia que havia comprado secretamente na livraria evangélica do centro. Meu primeiro ato de independência espiritual. Abri em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. As palavras, tantas vezes ouvidas nos sermões de Paulo, ganhavam agora um significado completamente novo. Fechei os olhos e pela primeira vez em décadas orei em voz alta, sem medo de ser ouvida. Deus, estou indo ao seu encontro por mim mesma, sem intermediários, sem intérpretes, apenas eu e o Senhor, finalmente face a face. Cheguei a Belo Horizonte no fim da tarde, envolta por uma neblina fina que parecia simbolizar meu estado de espírito, entre 2 mundos, sem plena clareza do que viria pela frente. Miriam me esperava na rodoviária, seu rosto uma mistura de ansiedade e alívio. Quando nossos olhos se encontraram, desabei em lágrimas que vinham represadas há décadas. Você conseguiu, mãe, ela sussurrou, envolvendo-me em seus braços. Você realmente conseguiu. O caminho até o pequeno apartamento de Miriam foi silencioso, cada uma perdida em seus pensamentos. A cidade grande, com seus prédios altos e ruas movimentadas, parecia um planeta diferente do meu universo controlado em Juiz de Fora. Tudo era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhoso. Paulo já deve ter chegado em São Paulo, comentei enquanto subíamos no elevador. Amanhã à noite ele estará procurando por mim. E não vai te encontrar, Miriam disse com firmeza.
Estamos em 2001, mãe. Não é tão fácil rastrear alguém que não quer ser encontrado. Naquela primeira noite, dormi no sofá da sala, incapaz de relaxar completamente. A sensação era semelhante à de estar flutuando, desconectada do chão, sem as âncoras familiares que, mesmo opressoras, davam estrutura aos meus dias por mais de 2 décadas. No segundo dia, recebi a primeira ligação. O telefone fixo tocou enquanto Miriam estava no trabalho. Meu coração disparou ao atender. Sebastiana. A voz de Paulo era contida, mas eu conhecia bem aquele tom. Uma calmaria que precedia a tempestade. O que significa isso? Respirei fundo, agarrando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Em todos os meus ensaios mentais desse momento, nunca imaginei que seria tão difícil. Significa que preciso descobrir quem sou, Paulo. Quem sou eu diante de Deus sem sua interpretação? Isso é obra do inimigo, ele respondeu, a voz agora trêmula. Você está sendo enganada, como Eva foi no jardim. Volte para casa e resolveremos isso em oração. Não, respondi, e aquela única sílaba continha o peso de 23 anos de silêncio. Não voltarei. Você está rejeitando não apenas a mim, mas a ordem divina, Sebastiana. Um dia responderá por essa rebeldia. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu dentro de mim. Uma clareza absoluta, como se todas as cortinas internas fossem subitamente abertas, permitindo que a luz entrasse por completo. Paulo, disse calmamente, durante anos você me fez crer que minhas orações só chegariam a Deus através de você, que minhas interpretações da Bíblia eram perigosas, que minha voz espiritual precisava de sua aprovação. Fiz uma pausa, sentindo cada palavra como uma pedra sendo removida de um muro que desmoronava. Mas sabe o que descobri naquela capela de hospital, entre a vida e a morte? Que Deus me ouvia, diretamente, claramente, sem precisar da sua permissão ou intermediação. O silêncio do outro lado era palpável, denso como névoa. E se ele me ouve, continuei, minha voz ganhando força a cada palavra, então você nunca teve o direito de silenciar minha comunhão com ele. Nenhum versículo, nenhuma tradição, nenhuma interpretação justifica isso. O que você fez não foi proteção espiritual, Paulo. Foi controle. Blasfêmia, ele gritou, sua fachada de calma finalmente rompida. Você se perdeu, mulher. Não, Paulo, respondi com uma serenidade que me surpreendeu. Eu me encontrei. Desliguei o telefone suavemente, como quem fecha um livro cujo final já conhece. Minhas pernas cederam e escorreguei pela parede até sentar no chão. Chorei, não lágrimas de tristeza ou medo, mas de um profundo alívio. Como uma prisioneira que finalmente respira o ar da liberdade, cada soluço lavava anos de dúvidas impostas, de espiritualidade sufocada. Aquela conversa foi o verdadeiro ponto de ruptura. Não o momento em que entrei no ônibus deixando o Juiz de fora, nem quando cheguei a Belo Horizonte. Foi ali, sentada no chão daquele apartamento desconhecido, que verdadeiramente me libertei. As paredes que Paulo construiu ao meu redor por décadas não existiam mais. Não porque eu tivesse fugido delas, mas porque finalmente entendera que elas nunca foram reais. Peguei minha nova Bíblia, segurei-a contra o peito e sussurrei. É só você e eu agora, Senhor. Como sempre deveria ter sido. As semanas seguintes trouxeram uma avalanche de consequências. Paulo mobilizou a igreja inteira para me resgatar. Ligações chegavam de membros da congregação, alguns genuinamente preocupados, outros claramente enviados para me convencer a retornar ao caminho correto. Irmã Sebastiana, como pode abandonar seu ministério ao lado do pastor? A igreja precisa da senhora, dizia Dona Neuza, coordenadora do círculo de oração, em uma mensagem deixada na secretária eletrônica. Miriam sugeriu que mudássemos o número do telefone, mas recusei. Não quero me esconder como se tivesse feito algo errado, expliquei. Apenas quero traçar meu próprio caminho. O irmão Josias, diácono mais próximo de Paulo, apareceu sem aviso em nosso apartamento numa tarde de maio.
Seu olhar de desaprovação percorreu minha figura, cabelos soltos, calça jeans que nunca me permitira usar em Juiz de Fora, uma Bíblia aberta sobre a mesa com anotações à margem feitas por minha própria mão. Paulo está devastado, ele declarou, recusando-se a sentar quando ofereci. O testemunho dele como pastor está manchado por seu abandono. Lamento que ele sofra, respondi sinceramente, mas não lamento minha decisão. A congregação está repleta de fofocas. Alguns dizem que a senhora está possuída, outros que teve um caso, há quem diga que perdeu a fé completamente. E o que Paulo diz sobre isso? Josias hesitou. Ele diz que foi uma provação enviada por Deus. Um teste para seu ministério. Aquelas palavras confirmavam tudo. Mesmo na minha ausência, eu não tinha voz própria na narrativa. Era apenas um objeto de lição, um exemplo negativo, um teste na jornada espiritual de Paulo. Nunca um sujeito com história própria. Diga a Paulo que estou bem, respondi firmemente. Diga que encontrei paz e que não desejo mal a ninguém da igreja, apenas o direito de buscar Deus do meu jeito. Após a visita de Josias, outras tentativas de contato foram diminuindo. Como ondas após uma tempestade, tornaram-se cada vez mais fracas e distantes. O advogado que Miriam contratou enviou os papéis do divórcio e, para minha surpresa, Paulo os assinou sem contestação, provavelmente aconselhado pelos líderes da denominação que uma batalha judicial seria pior para sua imagem como pastor. A edícula nos fundos da casa que Miriam acabara de comprar tornou-se meu novo lar. Um espaço pequeno, mas inteiramente meu. Pintei as paredes de amarelo claro, pendurei cortinas floridas que eu mesma costurei e coloquei vasos de samambaias e avencas junto à janela. Sobre a mesa, sempre aberta, minha Bíblia com marcadores coloridos e caderno de anotações ao lado. As primeiras semanas sozinha foram as mais difíceis. Por anos, cada minuto do meu dia havia sido estruturado em função das necessidades de Paulo e da igreja. O silêncio do meu pequeno espaço às vezes se tornava opressivo. Peguei-me, em diversos momentos, olhando para o relógio e pensando: agora eu estaria preparando o jantar para os diáconos, ou este seria o momento de organizar os inários para o culto de domingo. Minha primeira visita a uma igreja após a separação foi a pequena congregação metodista do bairro. Entrei discretamente durante um hino e sentei-me no último banco. Quando o pastor Evandro, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso gentil, convidou os presentes a abrirem suas Bíblias, minhas mãos tremeram. Por tanto tempo, minha leitura havia sido supervisionada e interpretada por outra pessoa. Vamos ler juntos Isaías 43:19, anunciou o pastor. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não a percebereis? Sim, porei um caminho no deserto e rios no ermo. As lágrimas vieram instantaneamente. Aquele versículo parecia escrito especialmente para mim, naquele momento. Um novo caminho no deserto que eu havia atravessado. Após o culto, várias pessoas vieram me cumprimentar, sem fazerem perguntas invasivas sobre meu passado. Uma senhora idosa, Dona Berenice, tocou meu braço gentilmente. Seja bem-vinda, disse simplesmente. Deus a trouxe até nós. Como a senhora sabe que não fui eu que escolhi vir? Perguntei surpresa. Ela sorriu, revelando rugas profundas ao redor dos olhos. Porque reconheço esse olhar. É o de alguém que finalmente encontrou um porto seguro depois de uma longa tempestade. Naquela noite, de volta à minha edícula, escrevi no caderno que começara a usar como diário. Hoje, pela primeira vez em décadas, participei de um culto sem medo. Cantei em voz alta. Li a Bíblia com meus próprios olhos. Interpretei com meu próprio coração. E não senti culpa, nem temor, nem a sensação de estar cometendo um erro. Apenas paz, aquela que excede todo o entendimento. Foi quando percebi que minha jornada de libertação não estava acabando, estava apenas começando.
As cicatrizes de quase 3 décadas de silenciamento espiritual não desapareceriam da noite para o dia. Mas cada oração que eu agora ousava formular com minhas próprias palavras, cada versículo que interpretava com meus próprios pensamentos, era um passo em direção à cura. 24 anos se passaram desde aquele dia em que deixei a casa pastoral em Juiz de Fora. O ipê amarelo que plantei no pequeno quintal da edícula já cresceu tanto que suas flores douradas cobrem todo o telhado durante a primavera. Assim como essa árvore, minha fé também criou raízes profundas e floresceu de maneiras que jamais imaginei possíveis. Aos 72 anos, sentada na cadeira de balanço que ganhei dos meus netos no último Natal, folheio minha Bíblia, não mais aquela nova que comprei ao chegar em Belo Horizonte, mas outra, presenteada pelo grupo de estudos bíblicos de mulheres que frequento há 15 anos. Suas páginas estão preenchidas com anotações coloridas, marcadores de todas as cores, observações nas margens. Um registro visual da minha jornada espiritual independente. Vovó, como a senhora consegue entender tantas coisas difíceis na Bíblia? Perguntou-me Larissa, minha neta de 13 anos, outro dia. Ela estava fazendo um trabalho sobre Esther para a escola dominical. Sorri, passando os dedos pelas páginas desgastadas pelo uso. Não foi sempre assim, querida. Houve um tempo em que eu acreditava que não tinha capacidade para entender as Escrituras por conta própria. Como explicar a uma adolescente nascida no século XXI a profundidade daquele silenciamento? Como fazê-la compreender um mundo onde mulheres como eu eram consideradas espiritualmente incapazes, onde nossa conexão com o divino precisava ser filtrada, aprovada e muitas vezes distorcida por outra pessoa? Sabe, Larissa, continuei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Aprender a ouvir a própria voz é uma das lições mais importantes da vida. Seja em conversas com as pessoas ou em conversas com Deus. Paulo faleceu há 3 anos. Soube através de um antigo membro da igreja que me encontrou no supermercado. Confesso que a notícia despertou sentimentos contraditórios. Uma parte de mim sentiu uma tristeza genuína pela perda de alguém que, apesar de tudo, compartilhou tantos anos da minha vida. Outra parte experimentou algo semelhante à libertação final, como se um último grilhão invisível tivesse sido rompido. Participei do funeral discretamente, sentada no fundo da igreja. Muitos não me reconheceram, a esposa rebelde que abandonara seu posto ao lado do pastor tantos anos atrás. Os poucos que me identificaram lançaram olhares curiosos, alguns até reprovadores. Ninguém se aproximou, exceto Dona Zulmira, já curvada pelos seus 90 anos, que apertou minha mão silenciosamente antes de partir. Não fui até o funeral para confrontar o passado ou provar algum ponto. Fui para fazer as pazes com aquela parte da minha história e reconhecer que, apesar dos erros e do controle, Paulo também foi vítima do sistema que o formou. As doutrinas que o ensinaram que homens como ele eram os únicos canais legítimos entre Deus e as mulheres de suas congregações. Às vezes me pergunto se ele acreditava verdadeiramente estar me protegendo, confidenciei certa vez a Miriam, durante um de nossos cafés da tarde de domingo. Se na mente dele, filtrar minha experiência espiritual era um ato de amor. Talvez fosse, mãe, ela respondeu, sempre mais generosa em seus julgamentos do que eu conseguia ser. Mas amor sem liberdade não é verdadeiro amor. É posse. Essa frase ficou comigo como um lembrete constante da diferença entre proteção genuína e controle disfarçado de cuidado. O grupo de estudos bíblicos que ajudei a formar na Igreja Metodista tornou-se meu santuário. Somos 12 mulheres, a mais jovem com 45 anos, a mais velha beirando os 90. Todas trazem cicatrizes diferentes, algumas visíveis, outras ocultas sob sorrisos educados e cabelos bem penteados. Ali, nas manhãs de quinta-feira, debruçadas sobre as escrituras na sala anexa à igreja, descobrimos juntas o que significa ter voz própria na jornada de fé. Sebastiana, você deveria escrever sua história, sugeriu Elisa, uma professora aposentada, após eu compartilhar um pouco da minha experiência durante uma discussão sobre os textos de Paulo sobre as mulheres.
Para quê? Questionei. Já passou tanto tempo. Porque ainda existem muitas Sebastianas silenciadas em bancos de igreja por todo o Brasil, ela respondeu com firmeza. Algumas nem percebem que perderam a própria voz. Refleti muito sobre essa sugestão. Não para me tornar uma figura pública ou criar algum tipo de manifesto, mas como um registro íntimo para Miriam, para Larissa e para aquelas que talvez precisem ouvir que Deus escuta a voz de uma mulher sem intermediários. O que mais me entristece, olhando para trás, não são os anos de silêncio forçado, mas como eu internalizei aquele silenciamento. Como aceitei por tanto tempo a noção de que minha espiritualidade era de segunda categoria, necessitando sempre de supervisão masculina para ser legítima. Demorei anos para superar o medo de estar pecando quando orava sozinha ou interpretava um texto bíblico com minha própria mente. O primeiro caderno de anotações sobre minhas leituras bíblicas está cheio de frases que começam com Paulo diria que, ou segundo a interpretação oficial. Gradualmente, essas referências externas foram desaparecendo, substituídas por sinto que este texto fala sobre, ou simplesmente creio que. Esse processo de reconstrução da minha identidade espiritual foi como aprender a andar novamente depois de um longo período de paralisia. Cada passo trazia insegurança, mas também a alegria crescente da redescoberta. Uma das perguntas que mais ouço quando compartilho fragmentos da minha história é: a senhora não sente raiva de todo esse tempo perdido? A verdade é que passei por todas as fases do luto pela vida que poderia ter tido. Houve momentos de raiva pura, noites em que chorei até adormecer pensando nas décadas em que não pude simplesmente abrir minha Bíblia e lê-la livremente. Dias em que a amargura ameaçava corroer qualquer possibilidade de paz. Mas em algum momento dessa jornada, percebi que carregar essa raiva seria como continuar presa, apenas com correntes diferentes das que Paulo havia colocado. Seria permitir que aqueles anos de silenciamento definissem também meu futuro. Tempo perdido? Respondo agora, com a serenidade que só a idade e a experiência trazem. Prefiro pensar nele como tempo de aprendizado. Cada manhã em que tive que engolir minhas palavras, cada interpretação que guardei apenas para mim, cada oração sussurrada no banheiro com a torneira aberta, tudo isso me ensinou o valor inestimável da liberdade espiritual que tenho hoje. Em 2010, comecei a trabalhar como voluntária no Centro Comunitário da Igreja Metodista. 3 tardes por semana, ensino costura para mulheres em situação vulnerável. Muitas delas mães solteiras, outras fugindo de relacionamentos abusivos. Enquanto ajusto máquinas e ensino pontos básicos, ouço suas histórias. É surpreendente como, mesmo décadas depois do meu próprio cativeiro espiritual, ainda encontro mulheres vivendo sob o jugo de interpretações religiosas distorcidas, usadas como ferramentas de dominação. A diferença é que agora posso oferecer mais do que empatia silenciosa. Posso compartilhar caminhos de libertação que descobri na minha própria jornada. A fé verdadeira não te diminui, te expande, digo frequentemente a essas mulheres. Se alguém usa Deus para te fazer menor, não é Deus quem está falando. Larissa, minha neta, decidiu fazer teologia. Quando me contou sua decisão, senti um misto de orgulho e apreensão. Não será fácil, em um campo ainda tão dominado por homens, comentei, enquanto regávamos juntas as plantas do jardim numa tarde de outono. Vovó, ela respondeu com aquela certeza luminosa da juventude. Se a senhora conseguiu encontrar sua voz depois de décadas de silêncio, imagine o que minha geração pode fazer, começando com voz desde o início. Suas palavras me atingiram como um raio de clareza. Percebi que talvez este seja o verdadeiro propósito da minha história. Não apenas como testemunho de superação pessoal, mas como parte de uma corrente maior de libertação que se estende através das gerações. Hoje, quando abro minha Bíblia na varanda da edícula enquanto o vento balança levemente as flores do ipê, sinto uma gratidão profunda por cada palavra que posso ler com meus próprios olhos, interpretar com meu próprio coração e discutir abertamente
sem medo de repreensão. A mesma brisa que toca as páginas do livro sagrado parece sussurrar: esta é a liberdade pela qual você foi chamada. Na última reunião do nosso grupo de estudos bíblicos, decidimos trabalhar com o livro de Ruth. Aquela história de mulheres que se apoiaram mutuamente em tempos difíceis ressoa profundamente em nosso círculo de irmãs de fé. Quando chegou minha vez de comentar, li em voz alta o famoso trecho: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque para onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Fiz uma pausa, sentindo o peso daquelas palavras tão familiares, mas que agora reverberavam com um significado completamente novo para mim. Sabem, disse às minhas companheiras de estudo, durante anos me ensinaram que a submissão de uma mulher era seu maior ato de fé. Mas quando leio esta história, vejo algo diferente. Vejo Ruth escolhendo seu próprio caminho, declarando sua própria fé. Não seguindo ordens, mas seguindo seu coração. Não sendo subjugada, mas fazendo uma aliança por vontade própria. Um silêncio reflexivo caiu sobre nossa sala, quebrado apenas pelo ruído distante da cafeteira na cozinha da igreja. E talvez, continuei, minha voz ganhando firmeza, este seja o verdadeiro significado de fé, não a aceitação cega de interpretações impostas por outros, mas a jornada corajosa de buscar Deus com nosso próprio coração, nossa própria mente, nossa própria voz. Às vezes, quando estou sozinha em minha pequena casa e o silêncio se torna quase tangível, fecho os olhos e oro. Não mais em sussurros temerosos, mas em voz clara e firme. Em momentos assim, sinto como se pudesse ver toda a minha vida como um longo caminho que me trouxe exatamente para onde preciso estar. Não posso mudar as décadas em que minha voz espiritual foi silenciada. Não posso recuperar as orações não ditas, as perguntas não feitas, as interpretações não compartilhadas. Mas posso testemunhar que nunca é tarde demais para encontrar sua própria voz com Deus. Nunca é tarde demais para abrir sua própria Bíblia, ler com seus próprios olhos e permitir que o texto fale diretamente ao seu coração. Se você está me ouvindo agora e sente que sua conexão com o divino está sendo filtrada, controlada ou limitada por outra pessoa, saiba que há um caminho para a liberdade. Pode ser assustador, pode ser solitário às vezes, mas do outro lado está uma fé que é verdadeiramente sua. E essa, acredite na palavra de uma senhora de 72 anos que demorou metade da vida para descobrir, é a experiência mais libertadora que existe. Falar com Deus com sua própria voz e ouvir no silêncio do seu coração que Ele sempre esteve ali, esperando pacientemente que você se encontrasse com Ele, sem intermediários. Gostou do vídeo? Então, aproveite. No primeiro comentário fixado, você encontra um e-book gratuito cheio de receitas de chás das nossas avós, para você cuidar da saúde e trazer boas memórias de aconchego. Clique e garanta já o seu.